Então chegou o momento de nós destravarmos um conhecimento muito importante na programação que são funções. Como criar funções, por que elas são importantes. Funções são fundamentais para que você consiga escalar o seu código e criar aplicações mais complexas. E eu vou mostrar para vocês como funciona. Pois bem, nós estamos aqui com o nosso código, nosso projeto C# 101. Caso você queira praticar a criação de projetos e criar novos projetos, entender um pouco mais como funciona, recomendo que você crie. Se você tiver com dúvida, volta lá nas primeiras aulas que eu explico como criar o projeto. Mas vamos aqui reutilizar porque para mim aqui é mais fácil, até para gerenciar as aulas e conseguir fazer o conteúdo de uma maneira mais ágil. Mas vamos lá, vamos falar de funções. Imagine que você está criando uma aplicação e ela precisa realizar contas, ela precisa realizar cálculos. Na última aula eu mostrei como que nós fazíamos a leitura de teclado, né, do input. Então vamos simular que nós vamos fazer uma conta, né? Então, imagine que você pergunte aqui para o usuário, então, por exemplo, digite o número 1 da soma, certo? E aqui você vai colocar número 1 ou number 1. E lembrando que nós precisamos fazer o parse, já que a entrada de dados ela é em string, então você precisa fazer essa entrada. Tá. E aqui vamos repetir agora pedindo o número 2 e você vai fazer o número 2 aqui, beleza. Perfeito, então nós temos o número 1, o número 2 e aqui eu vou simplesmente imprimir console.writeLine. O writeLine é soma number 1 mais number 2. Deixa eu colocar entre parênteses. Então o que nós estamos fazendo aqui é pegar o número 1, o número 2 e fazer uma soma. Agora imagine que em outra parte do seu código, do seu sistema que você está fazendo, você também precisa fazer a mesma coisa. Então você vai copiar todo esse código e digitar o novo número, enfim, e aí fazer a soma novamente e tudo mais. Quando você tem momentos no seu código nos quais você precisa repetir, isso é contraproducente. Você tem formas inteligentes de você organizar o seu código para que você não precisa repeti-lo. E uma delas é criar funções. Então, ao invés de você ficar repetindo essa linha, caso você queira fazer somas, você cria uma função que faça somas. Então, você pode, por exemplo, criar uma função. E como que se cria uma função? A primeira coisa que você precisa digitar na função é se ela vai retornar um valor ou não. E esse valor, até então nós vimos apenas tipos primitivos, mas no futuro muito próximo nós veremos também os tipos complexos. Mas, por enquanto, vamos nos ater aos tipos primitivos. Então, se ela retornar um tipo primitivo, você precisa indicar qual é. É a mesma coisa, parecido com a declaração de uma variável. Então, se ela vai retornar um inteiro, é um inteiro. Se ela vai retornar um float, é um float, e assim por diante. Então, nesse caso, nós não vamos retornar nada por enquanto. Depois nós faremos isso. E para não retornar nada, você precisa dizer que ela é um void. Um void significa vazio. Então, ela é um void. Você agora precisa escrever o nome dessa função. E aí vamos dar o nome dela de SumNumbers, de somar números. E aí você vai colocar int num1, int num2, abrir chaves, porque aqui você está colocando o corpo da função e ao final você vai criar uma variável result que vai receber a soma do num1 mais num2 e escrever esse resultado. Console, writeLine, soma, result. O que eu fiz aqui de colocar numa variável é exatamente o que eu fiz aqui logo acima. Mas você agora, estou só organizando um pouco melhor, colocando uma variável separada e printando essa variável. Beleza, então fizemos uma função SumNumber. E como é que então que eu substituo esse texto para esse texto? Então agora o que eu posso fazer é, ao invés de chamar esse texto, eu quero chamar a função. Então eu escrevo SumNumber. E uma coisa que me escapou é que é o seguinte, como nós usamos variáveis dentro da função, nós podemos
utilizar parâmetros para passar valor para dentro da função. Então, aqui nós estamos criando o num1 no 2 para passar o valor para o sum number, porque é quase intuitivo, você vai somar números, então eu quero somar dois números, eu passo esses números e essa função então tem o papel de fazer a soma de quaisquer dois números que eu passar. Eu poderia criar uma função sem parâmetros, obviamente, poderia fazer assim. Não nesse caso, ela poderia ter um outro papel. Então ela vai fazer um sum number, enfim, ela teria um outro nome, tá? Um outro contexto. Mas nesse caso, como eu quero somar dois números, eu passo os dois números como parâmetro. Então na hora de chamar, eu passo então os dois números que eu peguei, o number 1 e o number 2. Perfeito, mas aqui nós temos um probleminha e eu gostaria que vocês confiassem em mim nesse momento, porque eu não vou falar disso agora. Mas como nós estamos... A função main é uma função especial e ela é do tipo estática. Isso também diz respeito à memória. Então, para que as funções que você chame dentro da main funcione, as outras funções também precisam ser estáticas. Então, é só nós repetirmos nesse caso, do jeito que está a main aqui. Ó. Então, a main é static void, você vai também colocar um static aqui, tá? Só para funcionar. Logo nós falaremos sobre static. Mas, voltando à função, então agora essa função tem esse papel. Vamos executar o código e ver o que acontece. Ó, já tinha um código sendo executado, deixa eu parar aqui e executar novamente. Opa, por que ele está rodando? Não, deu certo. Digite o número 1, então vou digitar 10, digite o número 2, 20, 30, e ele vai fazer a soma 40. Perfeito? Se eu quisesse agora também, ao invés de sum number, colocar um reduce number, subtract number, multiply number, eu poderia criar funções das mais variadas. No entanto, o que eu gostaria de fazer aqui se vocês observarem, nós estamos também repetindo essa tarefa, né, de digitar o número e tal, e ao final, quando você digita o número, ele retorna um inteiro. Então, ao invés de você repetir esse processo, eu poderia criar uma função para isso. Então eu posso criar uma função, lembrando do static para esse caso, que seria static, e como ele devolve o inteiro, agora nós vamos então criar uma função que retorna o inteiro. Você precisa colocar o tipo que ela retorna. Get input number, vamos chamá-la de get input number, e nesse caso nós não vamos passar parâmetros, não preciso passar nada para a função executar. Então ela é vazia, abro o corpo da função, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha, digite um número, mas agora ao invés de ser número 1, eu vou colocar digite um número, na verdade. Vou trocar aqui o texto para ficar mais semântico. Então digite um número, e aí agora eu preciso colocar esse número dentro de uma variável, da mesma forma que eu fiz ali em cima. Então eu vou colocar dentro de uma variável. Veja bem, o seguinte... Os corpos das funções funcionam de forma diferente. Então, mesmo que eu tenha um número 1 aqui, esse número 1 aqui não é o mesmo número 1 daqui. Eles são diferentes, porque eles estão em espaços, em chaves diferentes. Quando eu falar de escopo, vocês vão entender um pouco melhor. Mas vamos colocar aqui number e ok. Então, ele já está fazendo o parse, colocando numa variável. E como eu devolvo um inteiro, para você retornar um valor de uma função, você usa a palavrinha return. Return e qual é a variável que você vai retornar. Então, return number. Então agora eu tenho uma função que retorna um número. Se você declarar que a função retorna um tipo de dado, você precisa retornar um dado do mesmo tipo. Então não se esqueça disso, porque se eu não tiver o return, essa função vai falar que, óbvio, você tem que retornar uma coisa e não está retornando. Então, beleza, então vamos retornar aqui e beleza. Agora, ao invés de criar esse número 1 e número 2, eu posso simplesmente usar uma variável para receber o valor do get input number. Então, get input number, e fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ó. Então, ao invés de... eu posso fazer assim. Então, a cada momento em que eu chamar o get input number, eu vou chamar esse código. Imagina que dentro desse código você poderia fazer um tratamento, se caso o usuário digitar um texto, ele poderia, enfim, se ele digitar um número, um caractere especial, você pode tratar a entrada de dados dentro dessa função, sem que você tenha que tratar a todo momento que você vai pegar o número. Por isso que é importante você separar o código, porque você pode criar aqui formas de melhorar esse input e reutilizá-lo em vários lugares. Então, o get input number
O esperado agora é que o nosso projeto funcione exatamente da mesma maneira que antes. Então, se eu digitar o número aqui, 50 e 30, ele vai retornar uma soma 80. Beleza? Esse é o esperado. No caso do sum number, você poderia também fazer a mesma coisa. Ao invés de ele retornar um void, você pode transformar essa função em um retorno inteiro, tirar esse console_write_line e simplesmente fazer um return num1 plus num2, né? Retornar o número 1 mais número 2. Então eu simplifiquei minha função. Tá. Aqui tem uma coisa especial. Quando você tem funções que executam uma linha só, há um trigger syntax que é para você, enfim, você fazer essa função que é usar o igual setinha. Então você poderia fazer dessa maneira aqui, ó. Ele já entende que você quer retornar uma função. No entanto, isso aqui é um pouco confuso. Ele abstrai alguns detalhes do que é uma função, portanto, nós não vamos utilizar essa forma nesse momento. Vamos usar a forma normal, que é dessa forma aqui. Então, o que nós podemos fazer agora é, em vez de ser sum number dessa maneira, você pode fazer um console_write_line e ao invés de usar o result, eu posso, vou só editar aqui, ó, usar o sum number direto dentro do meu console_write_line. Então, se eu executar o projeto, beleza, ele vai fazer, ó, digite o número, 40 menos 20, ele é o inteiro, então ele deveria fazer o cálculo correto. Portanto, ele retorna 20, perfeito, conforme nós esperamos. Então, se você quer criar pedaços de código reutilizáveis, você pode usar as funções. E as funções, então, precisam ter um tipo de retorno, um nome e parâmetros ou não. Se você tiver um tipo de retorno, você precisa obrigatoriamente retornar um valor. Se for void, você não precisa ter o return. O / aqui é um comentário, tá? Então você não precisa ser um return, ele vai funcionar perfeitamente. E nesse caso você poderia também criar funções boolean, né? Então vocês podem criar função bool, check alguma coisa, vocês podem return, olha só, return true, aqui, né? Você obrigatoriamente precisa retornar um valor lógico ou uma expressão, uma operação, que seja, mas você precisa retornar um valor lógico. Você pode usar string, getName, enfim, aqui eu estou só criando funções à toa para vocês observarem como escrevê-las. No entanto, lembrando que se caso vocês chamarem dentro de uma função estática, a função chamada também precisa ser estática. Então aqui nós falamos de funções, espero que tenha esclarecido um pouco e vejo você no próximo vídeo. Um abraço.